Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar. Temporada 2025, uma entrevista melhor que a outra. Corre, já se inscreve no nosso canal, compartilha e dá o seu like e façam os seus comentários. Para você que nos assiste hoje, o tema da nossa entrevista: direito da saúde, médico e odontológico. A gente vai ter uma aula com essa querida doutora Joyce Mota, esposa do Felipe, mãe do Giovanni de 4 anos, mãe do Mateu de 8 meses. Fofo, já vi as fotos das crianças, gente. Seja muito bem-vinda. Uma honra para mim ter você aqui para falar de um tema tão delicado e necessário, doutora, para o que a gente tem vivenciado hoje nos dias a dia. Dia a dia, né, gente? Seja muito bem-vinda. Queria que de cara já te dar uma boa noite, seja bem-vinda e já explicar, doutora. Você vai dar uma aula pra gente, eu tenho um compromisso com você aqui hoje. Você dá uma aula para quem assiste Atibaia Pode Mais. O que é o direito da saúde? O que é o direito odontológico? O que é direito médico? É isso? Falei certinho? Isso mesmo. Vamos lá. Começando, doutora. Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui também. E o direito médico da saúde odontológico, ele está muito inserido nas nossas vidas diariamente. Apesar da gente não ter tanta noção de como hoje ele já é nichado, né? Como ele já é direcionado, a gente vive isso diariamente. Se você não viveu, você conhece alguém que viveu, alguém que está passando ou alguém que vai passar. Dentro do nosso escritório, hoje a gente trabalha com o direito da saúde, que ele tem um foco em assessorar os beneficiários tanto do plano de saúde e as pessoas no SUS, quanto a negativas de medicamentos, negativas de procedimentos, internações de urgência e emergência. Dos planos de saúde, a gente tem muito a negativa, né? E no SUS, a gente trabalha muito a questão da demora. Às vezes a pessoa tá ali na fila de espera aquele tempo super longo, mas ela precisa muito realizar aquele procedimento. Então a gente entra, faz essa intervenção para que a pessoa consiga ter acesso de forma mais célere e consiga ter acesso ali ao tratamento que ela precisa. A gente está vivendo uma época, né, de alguns anos para cá já, e, inclusive antes da pandemia, que parece que a área da saúde ela está cada vez mais delicada para nós que somos meros pacientes e consumidores de planos de saúde ou não. E eu falo assim, me parece cada vez mais necessário as pessoas terem orientação jurídica para a gente entender quais são os nossos direitos e ter alguém que cobre, que exija isso, que cobre isso para a gente. É importante, doutora, a pessoa procurar um advogado que seja especializado nessa área, porque essa legislação eu creio que ela muda muito. Com certeza. A legislação, pelo menos aí relacionada aos planos de saúde, muda anualmente. Então, tem ano que muda 1, 2 vezes e cada ponto que muda é em um ponto específico. Ela não muda o total dela. Então, dentro da área da saúde, nos planos de saúde, a gente tem as resoluções, né, da ANS, as resoluções normativas, e ela vai mudando de acordo com o que vai fazendo de análise de cenário do beneficiário, do mercado. E hoje a gente vem tendo encontrado muito essa dificuldade, porque eu acredito que a saúde ela está sendo vista mais como um produto, onde tanto os planos quanto o SUS ali visam mais a economia do que em garantir o tratamento, em garantir a saúde do beneficiário, da pessoa que está ali e precisa. Então, uma assessoria especializada é de extrema importância. Por quê? Quando você está com um problema no coração, você vai procurar um neurologista? Não. Você vai procurar cardiologista. O clínico geral? Não. A gente vai para um cardiologista. Tá com problema no coração? Vai para o cardiologista. E por quê? Porque ele tem conhecimento ali. Se especializou naquilo.
Tem conhecimento pleno daquilo. E que ele vai resolver o seu problema. E é justamente a mesma coisa. Dentro do direito é a mesma coisa. Existem o direito e os nichos, as especializações, o que cada profissional faz e o que ele atua ali com... Civil, criminal. Hoje existe uma área dentro do direito que é a área da saúde. Então, a primeira coisa que você tem que entender que está assistindo o podcast... Se você está com alguma questão que envolve convênio, SUS, cirurgias, correções, medicamentos, vá procurar um profissional da área jurídica que se especializou nisso. É importante a pessoa entender isso, né, doutora? É de extrema importância. Tem muitas pessoas que chegam pra gente que, por exemplo, vou dar um exemplo básico, diabetes, que é um problema muito comum. E que as pessoas não sabem, por exemplo, que elas conseguir através de ação judicial o sensor livre, que vai facilitar muito o tratamento dela ao decorrer da vida. Isso via convênio, para quem paga particular. E SUS também. SUS também? Olha, gente, quanta informação. Fica nesse podcast e compartilha ele, comenta, a gente vai deixar todos os contatos da doutora para você no final do podcast fazer um contato, se precisar de uma consulta, agendar. E o meu Instagram também, eu faço bastante conteúdo informativo, a gente posta ali os temas que estão tendo mais demanda, mais questionamentos, maiores dúvidas, para a pessoa saber, né, tá direcionada, tá informada, saber o que ela tem direito ou não, porque às vezes a pessoa acha que é injusto, mas de fato, realmente ali, o direito dela, ela não tem. Porque a gente desconhece, né, doutora? É uma coisa, assim, muito abrangente. Eu falo assim, a gente vai fazer um convênio médico, mesmo pra gente que paga um convênio. Vem aquele contrato quilométrico que a gente assina, a gente nem entende o que a gente tá assinando ali. Então, eu falo assim, você só vai vivenciar a sua dor realmente no momento da sua dor. Quando você tá lá dentro do hospital e fala, vai pra auditoria, vai pra não sei quem aprovar. Vai para a rede própria. Então, assim, é um absurdo as coisas que a gente tem vivenciado e nós vamos falar de tudo isso hoje. A primeira pergunta que eu tenho que te perguntar, doutora, por que você escolheu a área da saúde? A princípio, assim, eu me formei tem um tempo e eu não queria advogar. Não era algo que eu me via fazendo, eu não tinha paixão. No direito, porque eu via o que era apresentado ali dentro da faculdade, e eu falava assim, não me vejo, não me encaixo e não quero, não é o que eu quero fazer na minha vida. E aí eu engravidei e sofri violência obstétrica. Quando aconteceu, eu não sabia. Eu já tinha estudado bastante sobre o que podia, o que não podia, quais as posições que favoreciam o parto. Eu tinha estudado bastante. Só que depois que ele nasceu, começou a aparecer para mim um anúncio de uma advogada de um curso de violência obstétrica. E aí eu comecei a acompanhar o Instagram dela e eu falei assim, peraí, aconteceu comigo. Olha isso. Você só teve uma compreensão, assim, de fato, depois que você foi estudar? Depois que eu fui estudar. Que caiu a ficha e falou, eu passei por isso e nem tinha tanta essa informação. E eu não sabia do peso, né, das ações na época. Eu sabia que não podia, mas eu não sabia do peso e dos desdobramentos jurídicos que poderiam trazer. E aí, comprei o curso dela, fiz a especialização em violência obstétrica. E dentro disso, eu comecei a estudar bastante. Direito da saúde, planos de saúde, SUS negativas, e aí foi me puxando, porque eu queria ou ser médica ou veterinária quando eu era pequena. Olha isso. E eu acabei dentro do direito médico da saúde odontológica. Porque você tá num momento da vida da pessoa que, assim, às vezes são traumas, às vezes, assim, tem gente que chega a perder paciente por causa disso, porque o convênio não aprovou, ou agravar e dar sequelas nos pacientes. Então, eu falo assim, se perdeu muito... Você acha que isso é só Brasil ou isso é mundial? Esse cuidado pela vida, esse amor à vida. Porque a pessoa não tá com uma máquina ali, ela não tá com objeto, ela tá cuidando de uma vida. A pessoa tá passando, às vezes, Às vezes aquela internação tem que ser urgência, tem que subir para uma cirurgia naquele momento. E os pacientes sofrem, e os familiares sofrem junto, né, doutora?
Porque é horrível para quem tá na situação da dor e para quem tá como familiar, que eu já passei isso várias vezes com pai e mãe, idoso. Meu pai uma vez no hospital, meu pai já estava com câncer de pulmão, indo para o hospital, tudo. E a minha mãe, vendo o desespero de não atenderem o meu pai, a pressão dela subiu, eu fiquei com os dois numa maca. Eu fui pro PS, um numa maca e outro em outra. E assim, aquela falta de humanização, de amor às pessoas. E eu falo assim, você lida com isso diariamente. Diariamente. É muito triste. Você acha que isso tá globalizado, isso? Ou você acha que o Brasil ele perdeu um pouco a mão nisso? O Brasil, ele... Não é todo país que oferece o que o Brasil oferece de saúde, do Sistema Único de Saúde. Ele só é mal gerido. Ele é uma ótima ideia. Ele só é mal gerido. E a gente muitas vezes acha que o problema está só aqui no Brasil, mas está no mundo todo. Eu acho que o problema está no ser humano. Verdade. Então, cada ano que passa, a gente vai desensibilizando mais e vai criando... expectativas. A gente se frustra muito por conta das expectativas que a gente cria. Verdade. A gente vai desensibilizando, os profissionais de saúde têm bastante contato com essas situações diariamente. Então, para eles que algo é normal, que eles não se abalam tanto, pra gente é ali aquele marco, é uma situação que gera um abalo psicológico, que gera uma fragilidade emocional. A gente não pode generalizar. Tem profissionais da área da saúde maravilhosos, né? Eu falo assim, tem médicos que eles têm esse cuidado, esse amor, mas eu falo assim, é uma profissão para quem está dentro dos hospitais, né? Lidando com a dor, lidando com a cirurgia, que a pessoa ela tem realmente que ter esse lado humano de sensibilizar e ver que para o paciente ali é uma situação delicada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem polêmica agora. Hoje a gente tem uma classe, vamos falar dos convênios particulares, já a gente vai chegar no SUS. Existe uma escala hoje de convênios, tem gente que paga 12 mil reais por mês de convênio hoje. Eu conheço pessoa que paga hoje 12 mil reais de convênio. Realmente, esses absurdamente mais caros, realmente se vê, a situação ali é diferente de um convênio mediano hoje, vamos dizer assim? Ou você vivencia as mesmas coisas, só se maqueia um pouco? Eu acredito que vivencia sim, só que de forma reduzida. Porque, assim, por exemplo, nos convênios que são mais em conta, por exemplo, uma infiltração, uma injeção para curar uma infiltração, nos convênios mais em conta, elas são negadas. Mas num convênio um pouco mais caro... Passa. Entendi. Entendeu? Gente, é muito sério isso. Eu queria abordar com você. A gente tem vivido uma situação muito, muito séria com as recusas. Então, assim, paciente, tenho certeza que você já conhece alguém que paga um convênio particular, vai para o hospital, está numa situação de urgência, emergência interna. Você tá lá. Vamos dar um exemplo exatamente que aconteceu comigo. Cólica renal. Não é uma coisa grave, mas é uma situação horrível que quem tá com aquela dor quer a solução. O médico vira para você e fala: pedra obstruindo o canal da uretra, precisa subir para pôr um duplo J. O convênio vira e fala: não autorizo, não vou autorizar nesse hospital. Auditoria, essa questão das auditorias. Daí você fica 24 horas num PS com uma dor absurda, com uma medicação paliativa ali, sem ninguém resolver sua situação, e os médicos do hospital tendo que contestar todo o tempo a auditoria, e a auditoria, mas ele não pediu esse exame, mas é isso aqui. O que você tem vivenciado? O que você tem pego de maior aberração? É um total desrespeito isso. Daí o convênio vira e fala assim: não, tá bom, tá aprovado, tá? Só que não é nesse hospital. Tô mandando uma ambulância para ir. Quero que você vá pro hospital da nossa rede credenciada. O que você tem se deparado com isso? Que orientação você dá? Porque a gente tem que ter essas orientações quando a gente chega. Saber quais são os nossos direitos. E o que você tem vivenciado de clientes seu que te procuraram?
Isso, infelizmente, acontece diariamente. E eu tenho certeza que aqui na nossa cidade não deve acontecer só em um hospital. Deve acontecer nos dois. E qual que é a orientação que a gente dá? Para a gente entrar com uma ação judicial, a gente precisa das comprovações. A gente precisa da negativa. Então, às vezes você não tem ali a negativa formalizada, mas você tem a ligação, você tem o número de protocolo da ligação. Anota tudo. Se documenta do começo ao fim. Se documenta do começo ao fim. É muito importante também que você esteja alinhado com o profissional da saúde. Então, fala assim, olha, dá para mim os relatórios que vocês enviaram? É um direito do paciente. O hospital não pode recusar? Não. Tá. O hospital não pode recusar. Olha, mas a gente vai transferir para a rede própria. Se o hospital é credenciado, eles têm que autorizar. Ah, mas você está viajando, o seu convênio, ele é regional, ele não é nacional. Você teve uma situação de urgência e emergência, você precisou passar lá. Eles também são obrigados a cobrir. Ou reembolsar. Tá. Gente, é muito importante isso. Eu falo assim, é um descaso isso, doutora. Eu já me deparei com situação de chegar no hospital e... Olha isso. Ah, esse seu convênio aí é difícil, hein? Ó, eles falam. A recepção do hospital já vira pra gente e fala assim... Ih, sei lá, com cólica renal, passando, vomitando, uma desgraça de dor... O pessoal vira e fala assim, vai demorar, hein? Já tô te avisando, vai passar... Ó, eles demoram para aprovar. O próprio atendente do hospital já fala isso. Daí, então é importante a gente orientar. Vamos voltar para a informação da ambulância. O convênio quer mandar ambulância. A pessoa tem o direito de não querer ir? Com certeza. É importante você saber disso. Com certeza. Se principalmente, mesmo que não fosse, se é uma situação de urgência e emergência... Ele precisa ali dar o respaldo. Ainda sendo um hospital credenciado, você não precisa sair dali. Porque às vezes ele quer te jogar para uma outra cidade, você vai sozinho, sem acompanhamento nenhum, sem assessoria nenhuma, cidade que você vai 1, 2 horas de distância. Você tá em Atibaia, querem te mandar para Jundiaí, todo mundo sabe qual é o convênio, não podemos falar aqui. Ah, vai lá para Jundiaí. Que Jundiaí? Você tá maluco que eu vou para Jundiaí? Absurdo isso. Não, é completamente desnecessário. E acontece muito. Não só com adultos, com bebês, e é o tempo todo. E, doutora, a pessoa que passou por um trauma dessa e ela quer buscar uma reparação jurídica, ela tem direito a danos morais? Tem. Até quanto tempo? 3 anos. Então, vamos falar uma coisa. Passei por isso ano passado. Isso foi traumático para mim, pela dor, pelo tempo que eu fiquei num PS, quase 24 horas, e convênio não aprova, desaprova, vem ambulância, vai embora ambulância, não sei o quê. Eu tenho direitos legais de buscar um meio jurídico e eu tenho direito a danos morais e materiais? Materiais, se você teve algum custo, né? Tá. Por exemplo, ele não autorizou, mas a cirurgia era de urgência e ainda que abusivo, tem hospitais que cobram o calção. Que fazem você fazer um cheque, um pagamento através de cartão de crédito para garantir em caso do não pagamento do plano ou não autorização do plano. Aí, dessa forma, você tem direito aos danos materiais. Caso contrário, somente aos danos morais. Que informação importante. Outra coisa que eu tenho para te perguntar. Existe a ANS, Agência Nacional de Saúde? Sim. Correto? Correto. Uma sigla que todo mundo conhece. Funciona ir direto para a ANS? As pessoas têm conseguido resultado indo direto? Ou o caminho mais correto é buscar um meio jurídico e o jurídico fazer isso pra gente? Olha, depende. Se a ANS, ela tem um prazo para responder. Se você tá ali esperando uma internação de urgência e emergência, você não tem esse tempo hábil. Você não tem esse tempo para ficar esperando uma resposta da ANS. Eu tô pensando aqui uma coisa. Você tá me falando isso, tô falando assim. Os convênios, eles devem estar enfurecidos com essa área do direito. Que isso é recente. Isso é de quantos anos para cá? Desde a pandemia. Desde a pandemia, tem se expandido os profissionais na área do jurídica que se desenvolveram para a área da saúde. Sim.
eles devem estar enfurecidos, porque hoje tem alguém, nós temos uma voz que conhece leis e protocolos e contrato e ANS que sabe fazer o caminho pela gente. Sim. E isso tem sido cada vez mais positivo para os pacientes, assim, quando vai essas ações, as pessoas elas estão conseguindo um retorno positivo disso? Quando bem instruída, sim. Depende de quem defende também. Porque, por exemplo, você não consegue buscar o direito correto do seu cliente sem ter todo o conhecimento. Então, assim, por isso que a gente fala, né, que a especialização é muito importante. E isso tá mudando, e isso para vocês que estão nessa área, eu imagino que você tem que se atualizar praticamente semanalmente, mensalmente. A gente sai da escola, da faculdade, mas a gente não para de estudar nunca. Olha isso, que informação importante. Quero te fazer outra pergunta. Eu entrevistei aqui no podcast, algum tempo atrás, alguns profissionais que eram da área de convênios médicos, e eles têm abordado que alguns convênios simplesmente mandam uma o cliente lá do convênio começou a causar muitos questionamentos, um cliente que contesta o tempo inteiro, ou um cliente que usou muito convênio. Eles demitem o cliente. Simplesmente chega uma cartinha para a pessoa tá lá no meio de um tratamento, ou passou por uma situação mais séria durante um ano, chega no ano seguinte, o convênio manda para a pessoa assim, olha, estamos cancelando, mais ou menos, não conheço o termo técnico, não é mais interessante para a gente ter vocês como dentro da nossa carteira de clientes. Eles não têm mais interesse na transação comercial. Exatamente. E o que acontece? Essa pessoa também não consegue ir para outro convênio por causa das doenças pré-existentes. Explica um pouquinho e orienta a pessoa que nos assiste como que funciona e que direitos a pessoa tem com relação a isso. Certo, vamos por pontos então. Nós temos 3 tipos de contratos de plano de saúde: os individuais e os familiares, os coletivos empresariais e os coletivos por adesão. Nos individuais e nos familiares, o plano de saúde ele só pode ser cancelado por fraude ou inadimplência. Então, essa cartinha de não temos mais interesse na transação comercial nos planos individuais e familiares... Não pode nem existir. Já cai por terra. Existe, mas não pode. Tá. Nos coletivos empresariais, nos planos menores de 30 vidas, nós conseguimos aplicar aí a mesma analogia e conseguimos manter. Tá? Já nos planos coletivo por adesão, eles têm essa liberalidade de falar que não tem mais o interesse nessa transação comercial. Ou nos planos coletivos empresariais com mais de 30 vidas. Tá. O que acontece? Quando é possível manter os planos de saúde dentro dessas situações dos coletivos empresariais? A pessoa está em tratamento. Então, se a pessoa estiver em tratamento, isso é um tema muito importante que deve ser trazido dentro do TEA, né? Das pessoas que têm autismo. Então, o autismo, ele vai ser um tratamento contínuo. Ou seja, o convênio ele não vai poder cancelar nunca com aquele pai e com aquela mãe. Enquanto ele estiver em tratamento e tiver o relatório médico ali dizendo que ele ainda precisa do tratamento, não. Quantos pais, gente? Olha que informação importante para você que tem familiares que estão passando por uma situação dessa. Compartilha esse podcast, essa informação, porque eu falo assim, é tão rico esse podcast, porque eu falo assim, a gente chama os profissionais para eles virem se apresentar, mas ele vira muito mais um podcast institucional, informativo, para as pessoas que nos assistem, porque se não é um profissional desse que está aqui hoje, jamais esse tipo de informação chegaria às pessoas. E são tratamentos caros, né? Que acabam onerando o plano de saúde. E aí eles querem demitir o beneficiário justamente para poder reduzir esses custos. Pacientes com câncer. Ou seja, eles criam uma moldura. Os pacientes que não dão trabalho estão dentro de um consumo X lindo e maravilhoso. Começou a gastar muito, tá dando prejuízo pra gente.
Tá dando vamos excluir esse aqui, que esse aqui tá dando prejuízo, não compensa pra gente ter. É assim que funciona, né, doutora? Isso. Dá pra reverter. Dá. Então, procure um profissional. Se você tá passando por uma situação dessa, não se permita passar por um desrespeito desse numa fase tão delicada. Pessoas que às vezes estão com câncer, situações mais graves. Porque a ainda, gente né, busca o plano de saúde justamente para ter essa segurança, né? Porque assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é para todos. Verdade. Mas não cabe todos. Verdade. Ele está sobrecarregado. Por isso que os planos de saúde, eles são nomeados de saúde suplementar. Ele veio para desafogar o plano de saúde, para desafogar o SUS. Verdade. Só que ele tem que cumprir a função social do contrato, né? Ele tem que cumprir ali a manutenção, fazer de tudo que tiver ao seu alcance para dar assistência à saúde do paciente. Preservar a vida. Para preservar a vida, justamente. Entendeu? As pessoas não pagam barato. Não. Pessoas que tem algumas doenças raras, até mesmo no câncer, algumas situações, que os medicamentos são caríssimos. E eles negam Você falasse um acesso. pouquinho essa questão dos medicamentos. Eles negam acesso a esse medicamento, eles negam, por exemplo, tem pacientes que já chegaram pra gente no escritório, que eles negam até a imunoterapia. Olha isso, gente. Então, assim, é um direito do paciente, é um direito à manutenção da vida do paciente. Ou eles mandam para auditoria. É possível a gente contestar também? Por quê? Porque quem determina qual que é o melhor tratamento para aquele paciente é o médico assistente que assiste aquele beneficiário, que tem o conhecimento. Que tá com o paciente ali. Que tá com o paciente ali. Como que um auditor que nunca viu nada, só tá ali com um relatório e fala assim, não, esse não é o melhor tratamento para o paciente. Não, e como que um médico que não tá vendo tá contestando outro médico? É um absurdo essa questão da auditoria. Isso é... A gente tem certeza absoluta que isso é só financeiro, né? Todos esses cortes, essas negativas, tudo que trabalha aí dentro do plano de saúde é só relacionado ao dinheiro. Então, para eles é mais vantajoso pagar uma indenização, pagar o tratamento daqueles que buscam judicialmente, daqueles que vão atrás do seu direito, do que liberar para todo mundo. Olha isso, gente. É triste isso que a gente vê. É triste. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho agora do que você tem visto de maiores aberrações. O que mais tem chego no seu escritório? Lá? Olha, recentemente chegou um caso de uma pessoa que estava internada num hospital da região, um senhor, e ele precisava sair do hospital. Só que no caso dele, ele estava com tráqueo e ele precisava ir para casa. Só que ele precisava do home care. Sim. Já passei por isso. A novela dos home care. E eles falando que naquele momento eles estavam negando o home care e que fariam uma nova avaliação em 30 dias. E ele fazia o que com a tráqueo? Ficava no hospital? E que eles também não iam mais pagar a estadia dele. Se ele quisesse, ele iria para o particular. Que absurdo, gente. Isso você está falando no particular? Você está falando no convênio. SUS? No convênio médico. Meu Deus do céu. Isso aqui na nossa região. Na nossa região. Fora isso, eu quero que você fale um pouquinho pra gente. Vamos falar um pouco das mães gestantes. Certo. Eu já presenciei cena e eu quero que você dê uma aulinha básica para você que está gestante ou você que conhece alguém que esteja gestante. A história dos 300 dias? 300 dias. Fechou o convênio lá, a pessoa tá com 300 dias de carência no convênio e independente disso ser um convênio particular ou empresarial, porque eu já presenciei uma coisa de partir meu coração, a moça em cima da cadeira de rodas na recepção do hospital, o bebê nascendo e não levarem a moça para dentro falando que o convênio não estava autorizando porque ela não tinha cumprido a carência. Então, eu quero que você dê uma aula agora para quem está gestante, está dentro desse quadro aí. Tá. Vamos lá. O que é a carência para parto?
A carência para parto, ele é o tempo que a beneficiária precisa estar ali dentro do plano de saúde para ter direito àquele procedimento. No caso do parto, carência de 300 dias. O que quebra essa carência e que o plano é obrigado a autorizar? A urgência e emergência. Então, assim, 36 semanas e 5 dias é considerado um parto prematuro. A partir de 37 semanas já é um parto a termo, que o bebê já está pronto para nascer. Então, por mais que a mãe esteja no período de carência e precisou antecipar o parto, o plano é obrigado a cobrir. Tá, estourou a bolsa com 7 meses. O plano é obrigado a cobrir. Se Mesmo for antes de 37 semanas, o plano é obrigado a cobrir. Mas, por exemplo, a mãe chegou com 37 e 1 dia, é um parto a termo. Então, inquestionável. não. Aí o plano não é obrigado a cobrir. Porque é um bebê de nascimento a termo. Ah, mas se ela chegar ali pela urgência e emergência? Não tem muito o que ser feito. Na verdade, não tem que ser feito porque é um parto a termo. E o bebê tá ali dentro do período, né? Que ele já é para nascer mesmo. E o fato dela ter entrado pela emergência não caracteriza o risco à vida para a mãe ou para o bebê. Ou seja, uma informação importante para as mães gestantes que estão nos assistindo. Importantíssimo o pré-natal num caso desse, porque o obstetra que tá acompanhando essa gestante e ela tem que abrir essa situação pro médico dela, ele fala assim: você já está correndo um risco de o seu nenê nascer e o seu convênio não cobrir aqui. Ou o pai já se programa em ter um fundo financeiro para cobrir aquilo, ou realmente vai ter que ir para um hospital público. Sim. E o que é importante dessa questão aí da gestante colocar? O bebê, ele consegue aproveitar a carência da mãe. E ser incluído sem carência. Desde que, no período que ele nasce, a mãe não esteja cumprindo a carência. Então, vamos lá. A mãe tem um convênio de 4 anos. Foi importantíssimo você falar do bebê. Perfeito. 4 anos, não tem mais carência, engravidou, segundo filho, foi pro parto, nasceu, o nenê precisa de uma cirurgia. O nenê tá com icterícia. O nenê vai precisar de não sei o que pro pulmão. O nenê precisa de uma UTI. Vamos falar de uma UTI? Vamos. Como que funciona isso? Dentro dos primeiros 30 dias de vida do bebê, o plano tem que custear dentro do plano de saúde da mãe. Qualquer procedimento? Qualquer procedimento. Gente, é importante você ter ciência disso. Qualquer procedimento. Nasceu com problema cardíaco. Só que é importante também incluir o bebê dentro dos 30 dias de no vida. mesmo convênio. No mesmo convênio. Pode ter recusa do convênio se o neném nascer com algum probleminha, sim, de saúde? O neném nasceu com problema cardíaco. Não, o pai porque nessa situação não caracteriza a pré-existência, né? Ele, apesar de terem essas alegações... E, por exemplo, tem acontecido muito da mãe fazer a solicitação e eles não fazerem a inclusão. E o bebê precisar de um atendimento. E aí chega lá, o bebê não tem nada. Então, isso é gravíssimo. Isso é muito abusivo. Você tá falando pra mim que, então, os pais estão pedindo pra incluir o bebê e o convênio não coloca dentro dos 30 dias para passar o prazo dos 30 dias? Não que seja para passar o prazo dos 30 dias, mas aconteceu muito. Tem uma operadora que estava fazendo, ela fez uma fusão e ela estava fazendo toda uma alteração do sistema. Então, nesse período, muitos deu bebês... Deu um delay aí e passou. Passou. Tá, e daí? Eles exigem o quê? Que eles exigem carência do nenê quando vai pôr? Não, eles não exigem carência do bebê, mas você tá ali no hospital com a urgência e emergência.
inclusive de crianças que estão lá. Eu tô pensando em casos de crianças que já foram para casa. Não. Os que foram para casa, tranquilo. Não, eles foram para casa, mas aconteceu alguma situação que precisou voltar para o hospital e precisa de um atendimento. Deus, aí a mãe vai lá, precisa de um atendimento, fazer o exame do pezinho, fazer um exame de não sei o quê. Não, porque esses atendimentos ainda são dentro do período de 30 dias. Então a gente ainda tem a cobertura dentro do plano da mãe. Ok. Mas a partir desses 30 dias, o plano não autoriza a consulta, se não tiver já incluso. Uma consulta de rotina. Ok, que vai acontecer, óbvio. Gente, você se deparou com isso também? E daí? Uma loucura, é uma possibilidade da outra. E esse tempo de resposta, quando você intervém, doutora, os pais vão, te procuram e tem sido rápido? O processo em si, ele é demorado. Só que nessas situações que envolve risco à vida, que tem a urgência latente, a gente trabalha aí com a tutela de urgência. Isso é importante. Então, a gente consegue garantir o direito do cliente ali para garantir a vida. Porque tem um risco, né? Esperar o processo todo tem um risco aí iminente. Outra pergunta que eu tenho que te fazer. A tal da liminar. É a tutela de urgência. É a liminar. Tutela de urgência é a liminar? Isso ainda tá comum? Ainda se faz muito necessário hoje em dia? Principalmente dentro do direito da saúde. Meu Deus, você tá brincando comigo. Porque assim, por exemplo, você teve a negativa de uma cirurgia de urgência. Igual você falou do duplo J, que precisou de um atendimento, e aí você teve essa negativa. Você precisa daquele procedimento agora. Você vai conseguir esperar 12 meses, que é o tempo mais ou menos aí de um processo. Tá, então eu preciso entender o processo disso. O paciente está no hospital, convênio recusou, o auditor recusou, não sei o quê, e o médico que está lá fala assim, tem que subir urgente para colocar, tá correndo risco de vida, já pode comprometer, virar uma infecção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O familiar vira e fala, vou procurar alguém jurídico para me ajudar nisso. Eu já tive até cliente, assim, doutora, eu tô internada. Então, olha isso, o próprio paciente. Nossa, que eu tô internada aqui, me ajuda. Tá, daí, quando você entra como liminar, essa liminar ela sai em quanto tempo? O paciente tá lá ainda? Olha, quando são situações de urgência... Vamos falar da nossa região, gente. Tô falando de Atibaia e região. Não quero saber São Paulo ou Brasil. Até no final de semana tem os plantões judiciários. Só que eles funcionam só até 1 hora. Tá. E nos outros dias é o horário comercial, que é o horário que começa... Que funciona o fórum. Tá. Então, assim, a gente precisa protocolar a ação e logo fazer uma diligência para poder despachar com o juiz, porque é super urgente. Tá. Em média, quando você precisou disso, sai em quanto? Em média? Já teve liminares que saíram dentro de 1 hora. Só que, assim, em plantões. Ok. Tá. E no dia a dia, dia de semana, o normal? 24 horas sai uma liminar? Em média? Sim. Não tem uma média, né? Tá. Tem liminares que podem ser concedidas em 3, 4 dias. É muito relativo. O nosso judiciário regional, aquele se compadece? Você tem visto essa sensibilidade, essa preocupação? Sim. Isso é muito importante. Aqui em Atibaia, eu vejo muito o judiciário, ele apoia, as decisões são bem favoráveis ao beneficiário. Humanizado. Nós temos em Atibaia e região um judiciário humanizado. Sim. Isso é um privilégio pra gente que tá no interior? Sim. Porque imagina isso em São Paulo, capital. A pessoa faz o quê? Será que é mais fácil ou é pior? Olha, como assim, a saúde, principalmente essa área, ela é muito latente. Por exemplo, uma liminar de uma cirurgia de urgência, ela sai mais rápido do que uma liminar para um procedimento eletivo. Ah, sim, lógico. Mas a pessoa tá lá no PS, precisa de tá infartando, vamos falar assim, precisa fazer um exame de uma cirurgia cardíaca urgente para pôr uma válvula. E o nosso judiciário... O nosso judiciário, ele tem tido um respaldo bem bom. Fiquei feliz agora. Fiquei feliz. Eu não posso terminar essa entrevista sem a gente abordar o assunto das bariátricas. Pessoas que passaram por cirurgias bariátricas, que fizeram redução, que hoje estão com uma qualidade de vida melhor,
E a questão dessa confusão. A parte das peles que ficam, pessoas que perderam 60 quilos, 70 quilos, é reparador ou é estética? E eu queria que você expressasse um pouco isso, explicasse no dia a dia e o que você tem vivenciado isso. Como que está funcionando essa questão? O que é reparador? O que é estético? E como que o nosso judiciário tem defendido as pessoas e como que essas pessoas que estão passando por isso também podem se sentir mais acolhidas? Vamos começar então pela definição, né, do reparador e o estético. O reparador é para você recuperar a funcionalidade, para corrigir um problema, corrigir uma situação específica. Fugindo um pouco da bariátrica, mas para demonstrar ali o reparador. Tem muitas mulheres que têm o seio muito grande. E por conta disso elas têm muito problema de coluna, de dor, de outras coisas. O plano é obrigado a cobrir a cirurgia de redução da mama, porque ele tem um caráter reparador. Porque ela tem um problema ali. Ela tem uma dor. Pode dar um problema mais na frente também para a pessoa, gravíssimo. Sim, o peso é enorme, ela pode ficar corcunda, ela sente muitas dores, ela não consegue levar uma vida normal. Ela tem muito problema em decorrência disso. Mas os convênios, eles têm aprovado esse tipo de cirurgia com facilidade ou eles têm recusa? Eles recusam muito. Eles alegam que é estética. Que absurdo. E aí a gente puxa um exemplo, uma mulher que teve um ganho de peso muito grande durante uma gestação e perdeu muito peso, ficou com as peles. A cirurgia reparadora, ela é só decorrente da bariátrica? Não. A pessoa que teve a perda de peso sem precisar da cirurgia e ficou com essa pele, que ficou não só a pele abdominal, na mulher, a parte do seio, nas coxas, nos braços. Tem caráter reparador. Então, o plano de saúde tem a obrigatoriedade de custear. Porque a cirurgia reparadora, ela é uma continuidade do tratamento da perda de peso. E o SUS? O SUS também. Tem como a pessoa buscar isso judicialmente e obrigar isso a acontecer? Porque assim, o SUS, não sei se todo mundo sabe, mas o SUS fornece cirurgia plástica, inclusive estética. Eu tenho, assim, bem menos do que a gente gostaria, né? São pouquíssimos, né? Que é mais, eu imagino que seja mais para quem se acidentou, tem casos mais delicados aí, não? Não, no geral. Tem mesmo? Tem. Olha, que legal. Tem, no geral. Mas na nossa região aqui? E aí tem médico que fala assim pra você, você vai fazer lipo? Põe um peixe também, já vai estar lá mesmo. Ó, que legal. Só que aí, nesses casos, não é possível a gente judicializar pra conseguir um silicone. Lógico, né? Não tem como, né, gente? Mas, por exemplo... tem pessoas que estão ali no tratamento da perda de peso. Deve ser uma lista longa, você tem que esperar uns 4 anos, né, gente? Escreve hoje para operar em 2030. Que estão ali no tratamento da perda de peso e tem problemas com assaduras gravíssimas. Tem gente que sofre mesmo. Muito cheiro, porque a parte das dobras, né? A pele machuca, o suor. Então, nesses casos, até no SUS, é possível judicializar. Que legal. Para conseguir antecipar isso, porque ali tem um dano latente. Tem uma situação ali específica, tem um senso urgente ali naquela situação que precisa ser corrigido. E se ela for esperar os 5 anos, que normalmente é aí o tempo de fila de espera do SUS para cirurgias bariátricas, cirurgias separadoras, ela vai ficar 5 anos com dor, tratamento, pomada de assadura e... Não, e qualidade de vida, né, gente? De vida. Coitada dessas pessoas. Porque eu falo, primeiro a pessoa passou pelo aquele trauma, conseguiu perder o que queria, independente da pessoa que emagreceu por si, né? Ou quem passou pela cirurgia, né? Eu falei bariátrica, mas hoje tem N cirurgias. Eu falo assim, e a pessoa já passou por aquele processo. E ainda a pessoa quer se ver livre daquilo, imagina, né? Ela quer se encontrar de novo, e né? Emocionalmente, ela quer psicologicamente, tem que concluir aquele processo na vida da pessoa, né? Muito legal isso daí. Eu queria que a gente falasse de um assunto muito sério agora,
que você falou que você presenciou um pouco, e essa questão de um termo que eu jamais tinha ouvido falar. Eu conheci esse termo, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi com a doutora Joyce aqui nessa noite. Violência obstétrica. É um assunto que eu imagino que quem está assistindo, assim como eu, a gente não faz ideia do que envolve e do que está acontecendo ali. Então, eu queria que você falasse o que é a violência obstétrica. Violência obstétrica. A mulher lá num momento que era para ser... Imagina, a pessoa tá... E o que você tem visto, o que tem acontecido e o que a pessoa que passou por isso tem de segurança jurídica para ir buscar um direito com relação a isso? A violência obstétrica, ela é a proteção da mulher do momento que ela descobre a gestação e até o momento que é o final do puerpério. Olha isso. Uhum. E ela também pode ser cometida não só... A gente fala assim, violência obstétrica, as pessoas acham que ela... Só o médico obstetra. Que ela é direcionada ali ao médico obstetra. E não é. Só no ato do parto. Não tem nada a ver com o ato do parto só. Ele é durante toda uma gestação. Isso, a gestação, puerpério. A violência obstétrica, ela pode ser cometida por qualquer pessoa, desde o segurança a um técnico de enfermagem, a um auxiliar de enfermagem, a uma atendente. Gente, é muito sério isso, hein? Então, assim, qualquer violação física, emocional, moral, da gestante, da parturiente, é uma violência obstétrica. Então, a gente fala assim, violência obstétrica, acho que é pegar e bateu na gestante. Não é isso. Por exemplo, o que acarreta ali um dano moral? Numa situação no geral, não é a ofensa? Ok. Só que como ela é direcionada à gestante e à parturiente, ela é denominada de violência obstétrica. Então, ela não precisa ser física, ela não precisa ter uma marca evidente. Pode ser verbal, pode ser uma forma que foi tratada, largada num tempo de demora, pode ser uma violência obstétrica ou não? Pode. Deixar a pessoa sofrendo horas ali. Deixar uma pessoa sofrendo horas. Por exemplo, a mulher está em trabalho de parto, depois, né, da minha especialização, eu comecei a conversar muito sobre o parto e depois dos meus filhos com outras mulheres. E é assustador o que essas mulheres relatam, que elas não fazem ideia do que de fato é, o que de fato aconteceu. A minha pergunta para você é: os hospitais têm ciência disso? Eles estão capacitando, orientando e preparando os profissionais para lidar com isso? Não. Ou tipo assim, os profissionais que são assim mais capacitados, que são mais orientados, é porque fazem isso por si só. Que é a tal das enfermeiras... Como que chama as enfermeiras que acompanham? As enfermeiras obstétricas. Elas estão dando uma margem de segurança, elas entraram num nicho... E tem as doulas também, né? Me explica. Mas assim, a enfermeira obstétrica, você consegue até o reembolso pelo plano de saúde. Mas elas entraram num nicho de dar um suporte orientativo, emocional, acolhedor, afetivo para a gestante que se enxergou que não estava se tendo? Sim, porque assim, essas mulheres que são obstetrizes, que antes eram denominadas parteiras, têm trazido muito o que era vivido antigamente, que é escutar o corpo da mulher, que é escutar ali a necessidade fisiológica. Cada parto é único. Gente, isso é a primeira coisa que quem tá na área da saúde deveria saber. Não é uma rede de produção ali que você produz tudo as pecinhas igual. Cada mulher vai ter um parto diferente. Comentei hoje com a minha enfermeira obstétrica, eu fiz chocada que eu não tenho foto direito dos meus 2 partos. Aí ela falou assim, no terceiro a gente contrata um drone. Viu só? Vai cair com uma menina. Viu só?
Meu, muito legal isso aí. Fiquei feliz agora de ter surgido esse nicho. Isso é recente também. Desde a pandemia. Na época das nossas vós lá atrás. E veio crescendo muito nessa questão da pandemia, principalmente porque os hospitais estavam proibindo acompanhante e proibindo o profissional de saúde, doulas e enfermeiras a acompanharem o parto. Ou seja, durante aquele momento, a gestante estava sozinha. Que absurdo isso. Você tá falando que se ela tinha uma enfermeira obstétrica, tinha um hospital que não permitia ir pra sala de parto? Não permitia entrar. Que absurdo, nem gente. Acompanhante. É um direito da pessoa também. É um direito da pessoa. Tá. E assim, e doula e enfermeira obstétrica não é acompanhante. Explica pra nós o que é doula. Doula é... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da enfermeira? A enfermeira obstétrica, ela tem toda a técnica, né, da enfermagem. Ela pode fazer alguns procedimentos que a doula não pode. Entendi. A doula é uma coisa assim mais... parteira, mais natural. Entendi. Mais raiz. Que legal. Parabéns pra você que tem essa profissão. Marca aí. Sou doula ou sou enfermeira obstétrica? Abração meu pra você. Fiquei feliz. Pra o quê? Causar naquele momento, que é pra ser um momento bonito da mãe. Ai, aqui na região tem Poxa vida. duas maravilhosas, a Vânia e a Maíra. Pode trazer elas no Atibaia Pode Mais, que eu quero ouvir a história desses partos aí. São maravilhosas. Que legal. Pode convidar as duas aí. Quero... Gente, é pra ser um momento bonito. Entendeu? É pra ser um marco na vida da mulher. E eu falo assim, a pessoa tem que ter esse respeito. Sim. E eu falo assim, eu fico triste quando eu vejo Porque o parto, ele além de ser fisiológico, ele é muito mental, né? Então a mulher, ela tem que estar ali relaxada, ela tem que ter a segurança pro corpo dela conseguir trabalhar da melhor forma possível. E reflete no bebê que tá nascendo, reflete no bebê gente. que tá nascendo. Isso é, que legal, isso. Fiquei super feliz de terminar o podcast falando isso. Mas me conta aí, onde que entra a parte jurídica nisso? Vamos lá. Os planos de saúde, eles não entendem. Não, eles entendem. Eles só não querem fornecer esses profissionais. Então, se você virar e falar assim, olha, eu quero uma enfermeira obstétrica. Você vai pagar parte. Você vai pagar parte, mas você tem direito ao reembolso. Ele tem um prazo para te apontar o profissional. E que, via de regra, eles não apontam porque eles não têm. São pouquíssimos os profissionais e os planos que têm esses profissionais credenciados. Isso que eu ia te falar. Ouve-se falar muito pouco ainda. É uma profissão ainda que está surgindo? As pessoas estão sendo preparadas para essa profissão? Tem bastante e não está sendo divulgado. Não, é difícil. É difícil achar profissionais, assim. Tem crescido muito mais. Eu acho que é uma tendência pro futuro essa profissão aí, gente. Todo mundo que vai ter filho hoje. Tô 50, já sou vó. Minha nora acabou de ter com uma. Sarinha Bela, meu netinho. Mas, cara, todo mundo que tem hoje... A primeira coisa que eu ia querer se eu tivesse grávida hoje é isso aí. Porque tem muita mulher que... comigo. Mulher chega no hospital e aí fala assim, eu cheguei no hospital, meu trabalho de parto parou de evoluir. Que segurança isso aí. Isso é segurança pra mãe e pro bebê, gente. Sim. Que legal. É maravilhoso. Nossa, achei da hora. Você teve, né? Teve. No segundo agora, né? Do segundo, do primeiro não. Você sentiu muita diferença no processo ali? Te tranquilizou? No primeiro eu não fazia, apesar de eu ter estudado muito, foi um carrossel, né? Uma montanha-russa, primeira vez dali descendo e, meu Deus, socorro. No segundo, eu já sabia mais ou menos o que esperar, mas cada gestação e cada parto é único. Mas o fato de você ter ela com você. Aconteceu isso. Olha, eu tô sangrando. Mandar uma foto e falar assim, não, é normal, não tô indo aí. Que legal, ela era orientativa, ela é... Você tem cria esse vínculo, hein? Você tem a segurança ali de você saber qual é o momento que você precisa ir para o hospital e o que faz parte da parte natural do seu corpo que você pode ficar em casa que tá tudo bem. Para não se desesperar à toa também. Que tem umas mulheres, é muito delicada essa parte da mulher. Sim. Tem gente que tem mais dor, tem gente que não tem dor nenhuma, tem gente que pira, tem gente que é tranquilex, o neném tá nascendo, a pessoa tá good vibes. Eu fui quando meu primeiro filho, eu fui andando. A enfermeira falou assim pra mim, você não quer uma cadeira? Você não tá... Não, vou andando mesmo, tá tudo bem aqui. Então, tranquilex, tava confiando na minha médica. Falei pra minha médica, confio em você, vambora, Deus tá aqui.
e foi tudo certo. Então eu falo assim, é legal isso, né? Fiquei super feliz do nosso podcast terminar com esse assunto aí, viu? E tem muitas situações do hospital negar esse acesso. Então, assim, se você tem o tempo hábil de conseguir, né, acionar o seu advogado de confiança para conseguir liberar o acesso ali, é ótimo. Mas se você não tem, você pode também buscar uma reparação. Porque é uma violação. Quem teve a recusa tem o direito, de acionar o hospital. Porque é uma violação muito grave. Olha isso, meninas! É uma violação muito grave. Ou seja, é importante a informação correta chegar para as pessoas, doutora. É importante você que está gestante, você que passou por isso, e você buscar o seu direito agora também. Para que isso não aconteça na vida de outras mulheres, né, doutora? Sim. Quando a gente deixa passar algo que a gente sabe que não é certo, a gente abre margem para que aconteça com outras pessoas. Agora, mudando para um outro assunto mais delicado ainda. Você tem presenciado mulheres te procurando nessa questão dos assédios? O que você tem vivenciado disso? Da questão das mulheres, dos assédios? No hospital, em consulta... Coisas abusivas que tem acontecido. Nunca chegou pra gente, mas tem uma lei nova, que é recente, que ela garante à mulher o acompanhamento em qualquer consulta, em qualquer internação, em qualquer procedimento em tempo integral. Tá na enfermaria. Pode. Acompanhamento. Se ela não se sentir bem, ela falar, eu não tô me sentindo confortável aqui. E se ela não tiver ali naquele momento... um acompanhante com ela pode, se for um atendimento com um profissional de saúde do sexo masculino, ela pode solicitar o acompanhamento de uma profissional feminina. Isso já é vigente. Já a pessoa pode exigir isso. A gente tem algum problema a gente colocar essa lei no final do podcast? Não. Nós vamos colocar a lei no final do podcast. Isso é uma informação importantíssima, é proteção para o universo feminino, doutora. Sim. Proteção. Tem alguns locais de saúde já que eles já têm uma plaquinha falando da lei, que toda mulher tem direito ao acesso do acompanhante em tempo integral. Que importantíssimo isso. Isso gostei também. Olha só, se a gente não tivesse a doutora Joyce nessa noite aqui, eu não teria essa informação. Eu queria que você fizesse suas considerações finais agora. Se a gente deixou de abordar alguma coisa que você acha importante, se você tem algum recado, nós vamos deixar o Instagram da doutora Joyce. Acho muito importante a gente ter. A gente vai deixar a lei. E foi um prazer enorme para mim ter você essa noite aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu aprendi muito com você. A gente fala que esse podcast é uma universidade para mim. Porque eu aprendo de tudo aqui nessa mesa. Que Deus te abençoe grandemente na sua profissão. Você está numa área do direito que é muito delicada, que mexe com vidas. Sim. Né? Uma coisa é a gente mexer com lei, com civil, com divórcio, com litígio, com... Quando a pessoa morre lá, como que chama, doutora? Com os inventários. Tributário. Outra coisa é a gente escolher uma área do direito que vai tratar de vidas. Sim. Então, que Deus vá sempre na sua frente. Amém. E você falasse um pouquinho do direito médico e do direito odontológico, que são dois assuntos que a gente desconhece. Muito novo chegando também para quem é mero mortal, que nem eu que está do outro lado. Bom, vamos lá. O direito médico e odontológico dentro do escritório, a gente trabalha em prol do profissional da saúde. Então a gente trabalha ali não só na defesa, depois que já existe um problema de um processo ético-disciplinar, de um processo judicial, quanto na parte da prevenção. O que é a prevenção aí dentro do direito médico e odontológico? Quando tem um problema, quando tem um processo, a única coisa que o profissional da saúde vai ter para se respaldar é o documento. Então, o profissional ele precisa ter dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, dentro, se for pessoa física, dentro ali do local que ele trabalha, ele precisa estar juridicamente resguardado. Vamos lá.
Vou numa agência e vou comprar um carro. Existe um contrato formalizado ali. Formalizado. Vou num dentista fazer um procedimento, N procedimento que for. Vou numa clínica fazer um procedimento. O correto é que esse profissional, ele já tenha uma orientação jurídica. Então agora a gente não está falando no lado do consumidor. O direito de saúde que você está falando e odontológico, direito médico e direito odontológico é para o profissional que está nessa área, que existe hoje profissionais jurídicos capacitados para formalizarem um contrato. A gente pode chamar de contrato. Porque é uma relação de consumo, né? E formalizar um documento ali que é uma segurança tanto para o paciente quanto para o profissional. Isso protege os dois lados, né, doutora? Sim, protege os dois lados. Porque ali dentro do contrato, que não é só o contrato, cada um vai saber nitidamente o que é dever de cada um, quais são suas obrigações, o que abrange. O que ele está contratando dentro daquela contratação, o que ele tem direito, qual que são as formas de pagamento, como que pode ser, quais são as possibilidades de rescisão. Hoje, tem crescido, assim, drasticamente o número de judicializações por falha no dever informacional. Então, às vezes, não é nem uma falha técnica. E os profissionais de saúde são poucos ainda o que já tem a consciência de que prevenir é melhor do que remediar. Só que depois que você já tem um problema, e se você não tem essa parte preventiva estruturada, você vai ter uma condenação. Porque você não tem nem como se defender. Justamente. Na verdade, eu entendo com uma linguagem bem simples aqui o que a doutora está falando. Direito da saúde significa proteção para o profissional. Desculpa, gente. Direito médico significa uma proteção para o profissional que está executando ali e para o paciente. Sim. Isso protege os dois lados. Sim. É uma segurança para ambas as partes. Porque eu falo assim, inclusive, porque a gente pode vivenciar situações que os protocolos, que o procedimento técnico do profissional foi perfeito e você pega um paciente maluco, pirado, um oportunista que quer se beneficiar daquilo. Mas às vezes não é nem só isso. Por exemplo, no termo de consentimento. O termo de consentimento é para informar quais podem ser as reações adversas, o que pode acontecer, o que é esperado, o que não é esperado, o que embora raro, pode acontecer dentro daquele procedimento. Gente, isso é sério. E na parte estética, isso é seríssimo. Seríssimo, porque assim, a pessoa busca a estética justamente para melhorar aquilo que não te agrada. E é um direito do paciente ter uma informação, fala, tô fazendo esse procedimento em você aqui, mas pode acontecer isso, pode acontecer isso. Ele tem que ter conhecimento total para que ele possa consentir em seguir ou não. Gente, é muito sério isso dá outro podcast. E assim... por mais que o profissional não tenha cometido nenhuma falha técnica, que a técnica dele seja excelente... Só o fato dele não ter informado, ele já pode ser penalizado. Se ele não informou e o paciente judicializar, ele vai ser penalizado. Gente... Aí, às vezes, ele tem um termo de consentimento, mas o termo de consentimento é um termo genérico. É um termo que foi pego da internet. Não é um termo que é da vivência da clínica, porque cada profissional tem a sua técnica. Cada profissional, apesar de ter... Tem a sua técnica e é diferente de um segmento da saúde para outro. É diferente de um dentista para um biomédico. Gente, é muito sério. De um farmacêutico. Apesar de biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, todos eles poderem atuar, por exemplo, com a harmonização... Cada um tem a sua legislação, cada um tem uma técnica, cada um vai fazer uma especialização diferente, cada um vai trazer uma forma diferente e cada coisa dessa vai ter um desdobramento. Ou seja, a gente está falando com você agora, que é o dono e proprietário. A gente está falando dos profissionais, mas eu estou pensando em clínicas. Sim. Vamos pegar uma clínica hoje, que acontece muito na nossa região.
O cara tem dentro da clínica dele 7, 8, 10 profissionais que atendem em segmentos diferentes. É importante o dono dessa clínica ter uma assessoria jurídica para que porque não é um padrão básico para todos. E não para todos, porque assim, se aí vai ter desdobramentos. Os profissionais que estão ali, eles sublocam. Nossa. Ou eles são funcionários da clínica, eles são prepostos da clínica. Se subloca, é uma garantia mais de segurança esse contrato para quem é dono do lugar. Porque aí tem que ter um responsabilidade contrato específico, porque se não tiver contrato, ele também é responsabilizado. Gente, isso é seríssimo, doutora. Se ele é funcionário da clínica, o profissional também tem que ter ali o contrato de prestação de serviço para ele definir e ponderar ali qual que é a responsabilidade de cada um para deixar bem definido. Na verdade, o dono de uma clínica hoje, ele tem que ter, não existe a possibilidade dele não ter, por quê? Ele vai se responsabilizar se ele está sublocando uma sala, ele vai se responsabilizar por quem é funcionário dele. Sim. E ele vai se responsabilizar pelos próprios procedimentos que ele faz. Sim. Hoje a gente entrou numa nova era agora, né? De mentorias, coaches e tem tido muito isso também na parte da harmonização facial. Gente. Mentorias. Então, assim, você abriu ali vaga para paciente modelo, para seu mentorado aplicar a sua técnica. E deu algum problema. E a pessoa não se documentou de nada. A responsabilidade é sua. Tá estrepado. Fecha a clínica da pessoa. Fecha a clínica da pessoa. Gente, muito importante isso. Tirando que também, se não tiver em conformidade com a vigilância sanitária, as multas são astronômicas. Uma multa pode variar aí de 2 mil até 200 mil. Daí, o conhecimento jurídico do profissional de direito na área da saúde, ele faz uma abrangência do sanitário, dos protocolos, o especialista, da informação. Sim. Você vai levar isso pronto. A gente vai estudar, porque assim, cada clínica tem a sua vida ali dentro. Lógico. Então a gente vai estudar, a gente faz assim uma análise de risco do estabelecimento. A gente vê quais são as documentações que já existem, das documentações que já existem, se existem brechas dentro delas. A gente vê tudo que se está em conformidade com as necessidades da vigilância sanitária, com as requisições. A gente vê se a relação de consumo, porque dentro da clínica não tem só o risco empresarial. Tem risco trabalhista, tem empresarial, tem consumidor, tem tributário. Tem medicação. Que é seríssimo isso, Sim. gente. Aí tem os contratos com as empresas que você compra a medicação, com as empresas que retiram o lixo da sua clínica, com a empresa que instala o ar-condicionado. Então, assim, é um mundo gigantesco aí dentro que muitos profissionais não fazem ideia. Muito sério isso. Muito. Eu vou te convidar, presta bem atenção. Você vai vir como minha convidada. E nós vamos fazer um podcast informativo só falando de direito da saúde. Certo. Isso você vai vir como minha convidada. Porque eu falo assim, eu não tenho visto isso acontecer. Então, assim, os profissionais, eles têm uma ciência, a impressão que eu tenho, superficial do que é isso. Mas, na verdade, o quanto risco eles estão se colocando Sim. e o quanto não ter isso é um risco para o paciente, é seríssimo. Sim. Que você está me falando. E é muito seguro para a gente, quando a gente vai pro paciente também. Sim. Porque se você chega numa clínica e você vê um documento desse, fala assim, não, o negócio aqui é sério. Sim. Entendeu? Porque o cara tá preocupado com o medicamento que ele tá me injetando, o ambiente. Existe um protocolo ali. Existe. Entendeu? Isso é muito importante para você que é profissional da área da saúde se atentar a isso, para não viver um problema lá na frente que arrebenta com a carreira da pessoa. E assim, depois que aconteceu o problema, é uma mancha que vem na carreira que você não consegue... Mancha, e eu imagino a mancha e um rombo financeiro enorme.
que fecha. E um rombo financeiro. Isso se não fechar a clínica da pessoa. Como a gente às vezes acompanha aí. Só que a gente que está nos lados aqui de fora, como paciente, a gente não imagina que é algo tão sério do jeito que você colocou aqui agora. Então, assim, isso é muito importante a gente levar essa informação. Porque, assim, hoje existem salões de cabeleireiro que fazem protocolos de Botox dentro de um salão de cabeleireiro. Então, assim, é muito sério isso. E eu quero que você me explique, e no odontológico? É outro assunto que eu desconheço total. O que é o direito na parte odontológica? É como se fosse na parte da medicina, mas voltada ao profissional da odontologia, ao dentista. Então, assim, a gente faz toda essa proteção, tanto da parte médica, quanto da parte odontológica, porque também é todo contrato, são todos procedimentos, tem profissionais, cirurgiões dentistas que trabalham com a cirurgia do bucomaxilo. Não, hoje você toma anestesia em dentistas que você fica 3, 4 horas apagado ali, você dá um piripaque no paciente ali. E aí? Olha o risco para esses... Tanto para o paciente quanto para o profissional, né, doutora? Sim. Gente, muito importante isso. Então, eu vou terminar o podcast. Eu quero que você faça suas considerações finais. Mas eu já estou te deixando um convite aqui. Mês de agosto, eu quero gravar um podcast com você, parte 2. Perfeito. Falando como minha convidada, falando especificamente de seguro médico e odontológico, porque a gente falou um pouco aqui de convênio, batemos muito no paciente, no usuário. Só que eu falo assim, é importante a gente, o profissional, ter essa informação, né, jurídico de proteção para ele, e isso pra gente como paciente também. Com certeza. Porque um profissional que se preocupa com isso é um profissional que zela pelo paciente. Então, assim, passa muito mais confiança. Lógico. E o paciente, você vai em clínicas hoje de estética, a pessoa gasta 10, 15 mil reais ali. Sim. Então, assim, é justo pra pessoa. A gente tá batendo muito no estético porque o Brasil tá número 1. Eu entrevistei um cirurgião plástico aqui 2 vezes. O Brasil tá no número 1 no mundo na parte de cirurgias estéticas. Número 1, ninguém ganha do Brasil, gente, ninguém. Então, eu falo assim, é importante a gente ter essa informação de direitos e deveres para que ambos os lados estejam seguros, né, doutora? Sim. Falamos bem, doutora? Foi bom para você? Foi ótimo, adorei estar aqui. Eu quero que você faça suas considerações finais. Você tem alguma mensagem para passar para as pessoas que nos escutam? Nós vamos deixar o Instagram da doutora Joyce, porque você, pelo que você explicou aqui, você tem vários conteúdos ali institucionais e informativos. Sim, eu tenho os 2 Instagrams, né, que trabalham, que é o direcionado pro profissional da saúde, que a gente aborda ali quais são as dores dele, o que acontece ali dentro da rotina do profissional da saúde, e tem o direcionado pro paciente também. Nós vamos deixar os 2, tá bom? Queria que você terminasse fazendo suas considerações, mandando algum recado para as pessoas que estão assistindo o podcast. Olha, eu queria que todo mundo que passa por um problema desse tivesse o conhecimento e o acesso do que pode e não pode ser feito. Porque, às vezes, a gente vê muito, nossa, a pessoa tá fazendo vaquinha para uma cirurgia, para um medicamento, e é tão desgastante, mexe muito com a ansiedade, mexe muito com o psicológico, e que se buscasse uma ajuda especializada... seria muito menos oneroso do que para aquele procedimento caríssimo, aquela medicação caríssima, e também teria um resultado muito mais rápido. A família sofre e a pessoa que está passando pelo drama também. Da enfermidade sofre. Sim. Eu tenho um versículo da Bíblia que eu amo. Conheceis a verdade vos libertará. Com certeza. Então, assim, vai se informar com profissionais que são especializados, que estudaram, se capacitaram para atender aquela área. Sim. Não adianta, porque meu
vizinho tem um amigo que... Não, vai no cara que é da área da saúde, gente. Sim. Porque é assim, eu termino esse podcast com um esclarecimento assim muito definido na minha mente, que é assim, o direito pós-pandemia pra cá, ele abriu um leque pra gente na área da saúde que não se existia. Sim. Isso é muito novo. É importante que as informações cheguem para que todos nós, quando precisarmos, sabemos onde buscar ajuda. Porque, assim, às vezes o profissional que não é especialista até consegue eliminar. Mas você conseguir eliminar não quer dizer que você vai fazer com que ela seja cumprida. Então, assim, é todo um processo e um suporte. Sim. Entendeu? Cada um na sua área. Aquilo que a gente falou. Sim. A pessoa tá com problema de coração, ela vai no cardiologista. A pessoa tá com problema de rim, vai no médico que é especializado em rim. E no direito a mesma coisa, né, doutora? Sim, no direito é a mesma coisa. Tem muito ramificado, né, e nichado muito. Cada profissional tem feito assim uma especialização para conseguir atuar com mais excelência, para conseguir trazer o melhor resultado aí pro seu cliente. Pelo que eu vejo na área da saúde desse país, esse segmento no direito é uma crescente. Ele veio para ficar, ele vai se consolidar muito. Ele vai se consolidar porque a expectativa de vida tem aumentado muito. Então, isso tem feito com que a população também crescesse muito. Não tem uma pessoa que não vai usar ou o Sistema Único de Saúde ou o convênio médico. É lógico. Não tem como. E que isso possa acontecer de uma forma mais amena, menos traumática, mais respeitosa. Sim, porque, por exemplo, às vezes a pessoa já tá ali na angústia, passando por todo aquele transtorno, por toda aquela situação da doença, e ela receber a negativa é algo ruim, óbvio. Mas ela saber que ela pode ter um respaldo, que ela pode ter um auxílio especializado, que ela pode ter uma assessoria, eu acredito que pode trazer um acalento. Lógico, do que aquele desespero do meu Deus, o que eu faço agora? Ou é porque acredito que a pessoa que não tem esse conhecimento deve, num tratamento de câncer, ou de um medicamento, de uma cirurgia, falar assim, eu vou morrer. Ou o meu filho vai morrer, a minha esposa vai morrer, minha mãe. Muito sério isso. Quando mexe com vidas, né, gente? Sim, todo mundo na vida vai ser mãe de alguém, filho de alguém, pai de alguém. Gente, eu já vou deixar uma dica aqui. Você vai estudar e em agosto eu quero casos aqui das pessoas que foram a óbito. Familiares que passaram por todo esse processo, que tá assim, ó. E o paciente foi a óbito. Porque eles não tiveram, e assim, e que direitos e como que isso pode ser levado no direito. Então, isso é assunto pro nosso segundo podcast, viu, doutora? Pode deixar. Foi uma honra para mim. Aprendi muito com você, muito. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Te use na nossa região, te use. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Foi uma experiência incrível. E o trabalho de vocês de levar esse conhecimento, de levar toda essa informação para todo mundo que assiste, para todo mundo da região. Vocês estão de parabéns. Obrigada, doutora. Deus te abençoe. Comenta, compartilha. Agosto, doutora Joyce, parte 2. Vamos dar uma aula falando de direito de saúde e odontológico para você que é profissional. E médico. Médico, saúde e odontológico, porque é importante essa informação chegar, segurança para todo mundo na região. Super beijo, obrigada, doutora. Eu que agradeço, uma ótima noite. Comenta, compartilha e dá o seu like e se inscreve no canal, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau.